E aí, galerinha, beleza? Bora para mais uma aula aqui de lógica proposicional. Na verdade, eu estou refazendo os vídeos, porque os antigos que eu fiz, a grande maioria deles, eu estava no começo do YouTube, eu estava aprendendo essa matéria também. Hoje em dia eu tenho mais material e eu conheço um pouquinho mais para poder melhorar as aulas, ok? Antes da gente falar o que é uma proposição, vamos falar o que não é uma proposição. É muito mais fácil a gente definir ou tentar definir alguma coisa, começando pelo que ela não é. Que uma proposição não é uma frase exclamativa. Resumindo bem porquinhamente, é algo que a gente consiga. Uma proposição é algo que a gente consiga ter um valor de verdadeiro ou falso, consiga definir se aquilo é verdadeiro ou falso ou não. Mas, por exemplo, uma frase exclamativa não dá, porque muitas vezes é só uma interjeição, é só uma expressão de sentimento, né? A pessoa está sentindo alguma coisa, algo a espantou, ou algo do tipo, a pessoa usa uma frase exclamativa. Por exemplo, aquela frase famosa do Jailson Mendes, que é o "ai que delícia". É lógico, tem uma outra interjeiçãozinha na frente, mas não vou colocar aqui, pelo menos por enquanto. O "ai que delícia" dele é uma frase exclamativa. "Ô louco, bicho", também, do Faustão, é uma frase exclamativa. Agora, por exemplo, uma frase imperativa, estou mandando alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, no vídeo da bonequicha, "me dá o copo d'água". Quando ela fala "me dá o copo d'água", tá mandando você dar um copo de água para ela. Vai buscar pão, menino. Quando a mãe manda ir buscar pão, ela tá mandando. Não dá para falar, é falso. Vai buscar pão, falso. Sua mãe pensa que você é doido e você ainda toma um tapa. Então vamos aqui, por exemplo, uma frase interrogativa. Fazer uma determinada pergunta. Quem quer dinheiro? Só em cima dessa frase eu não consigo afirmar verdadeiro ou falso. A resposta que eu posso ter de uma pergunta pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, Joãozinho bateu na Mariazinha. Pode ser verdadeiro ou falso, sim ou não. Mas só em cima da frase eu não consigo concluir nada. Joãozinho bateu na Mariazinha. Só nessa frase eu não consigo. Então, interrogativa, por exemplo, você não pode ter um verdadeiro ou falso. Só em cima da frase. A resposta dela, sim. Mas só a frase, não. Tem como desver isso? É um meme que a gente usa na internet. Vê alguma coisa que não gosta, coloca. Tem como desver isso? Paradoxo. Uma frase que é verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Uma afirmação, né, que é verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. A gente não pode tratar ela como uma proposição. Por exemplo, essa frase é falsa. Essa afirmação que está dando. Esta frase é falsa. Beleza, se ela for verdadeira, ela vai ser falsa. Se ela for falsa, ela vai ser verdadeira. Eu sempre falo mentira. Se eu estiver falando verdade, eu vou estar falando mentira. Se eu estiver falando mentira, eu vou estar falando verdade. Então, esse tipo de paradoxo a gente não considera também como proposição. Sentença aberta. Algo que possua uma variável que você não consiga definir exatamente quem é o sujeito da frase ou o contexto. Por exemplo, ele comeu pão. Ele quem? Quem é ele? Peraí, deixa eu pegar uma corzeia que eu ainda não usei. Esse 6 aqui. Ah, vai ficar muito igual. Vai aparecer o painelzinho do tablet. Fecha. Por exemplo, esse daqui, ó. Eu vou usar essa cor mesmo. Por exemplo, 15 mais 2y. Esse y aqui a gente não sabe qual que é o y. Só depois da gente fazer o exercício ou alguma coisa do tipo a gente consegue definir qual que é. Mas, por exemplo, só em cima dessa frase a gente não consegue. Uma sentença aberta tem que ter uma variável, tem uma variável no meio, tem algo que está indefinido. Este ele, por exemplo, é definido. Ele quem? É lógico, se você tem todo o contexto atrás do qual você consiga definir o ele, tudo bem. Só que na frase isolada, sozinha, ele é o contrário de João. João é uma pessoa, é algo que você pode afirmar. Ele, sem contexto, não dá. Expressões sem sentido completo, por exemplo, Joãozinho foi. Joãozinho foi aonde? Cacete, me fala onde Joãozinho foi, para eu poder definir se é verdadeiro ou falso. Lógico, no português, no convívio geral, se usarmos isso num determinado contexto, ela pode ser definida como verdadeiro ou falso. Ah, será que... tava vendo lá o Joãozinho, não tem a praia? Então, Joãozinho foi.
Então, aí eu tô afirmando, Joãozinho foi à praia. Só que tem que ter um contexto por trás. Uma frase isolada, como por exemplo, Joãozinho foi, neste caso, neste lugar, é como ele comeu pão. Não tem contexto, eu não consigo definir nem o verdadeiro ou falso, eu não consigo definir para onde o Joãozinho foi. Então ela é uma expressão sem sentido completo, ok? Eu não tenho o sentido totalmente completo dele. Porque eu não estou falando Joãozinho foi para determinado lugar. Eu estou falando Joãozinho foi. Não tem sentido ainda. Ok? Espero que tenham entendido. Ou seja, esses pedacinhos aqui, que é exclamativas, imperativas, interrogativas, paradoxos, sentenças abertas e expressões sem sentido completo, não são proposições. Ok? Se porventura você estiver vendo lá numa frase, num exercício de lógica desse tipo de sentenças, porventura você vê alguma coisa que se encaixa nesse sentido, pode ter certeza que não são proposições. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. E é isso aí, pessoal. Vou refazer todos os vídeos, ou pelo menos a grande maioria, para deixar os melhores e mais rápidos. Até mais!